Hoje a gente vai falar aqui sobre o homem que criou a Microsoft, ajudou a moldar a revolução digital e se tornou um dos homens mais ricos da história. Também, hoje, maior proprietário individual de terras agrícolas nos Estados Unidos. Isso mesmo, o Bill Gates, conhecido por genialidade e tecnologia, construiu ali de uma maneira quase invisível um império rural nos Estados Unidos que hoje já vale mais de 750 milhões de dólares. Então, por que o Bill Gates, um dos caras mais ricos do mundo, um dos caras mais inteligentes, agora está comprando tanta terra? O que ele fez nos últimos anos para juntar todo esse império ali de áreas nos Estados Unidos? Isso que a gente vai entender hoje. E sabe o que é o mais impressionante? Ele fez tudo isso sem que a maioria das pessoas sequer notassem. Mas antes de tudo, se você caiu aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Esse aqui é um canal que a gente fala muito sobre agronegócio, traz muita gente para podcast, então tem vários vídeos diferentes. Então, se inscreva no canal se você gosta aqui do agronegócio brasileiro e quer mais saber sobre o tema. Então, vamos lá, nos últimos anos, o Bill Gates ele se consolidou como o maior dono de terra agrícola nos Estados Unidos, com aproximadamente 100 mil hectares espalhados por 18 estados diferentes. Para você ter uma ideia, isso equivale a mais de 140 mil campos de futebol, uma área maior do que toda a cidade do Rio de Janeiro. Essas terras hoje têm um valor estimado de mais de 750 milhões de dólares, considerando a valorização recente dos solos agrícolas nos Estados Unidos, que inclusive seguem batendo recordes mesmo com o tempo de tarifaço e tudo mais. Ou seja, mesmo com todas as crises tarifárias que estão acontecendo nos Estados Unidos, o solo, a terra, as fazendas lá nos Estados Unidos seguem crescendo de preço também, assim como no Brasil. E não, isso não é apenas só uma excentricidade, uma brincadeira ali de um bilionário, é estratégia, é inovação. E também é um movimento que levanta algumas polêmicas aí, questionamentos muito mais profundos sobre o futuro da agricultura. Tudo começou em 2008, quando a fundação dele, chamada Bill e Melinda Gates, anunciou um investimento de 306 milhões de dólares para apoiar a agricultura sustentável em países pobres. À primeira vista, isso tudo só parecia uma iniciativa filantrópica, mas esse foi o primeiro passo de uma estratégia muito maior. Logo depois, o Bill Gates passou a comprar mesmo terras de maneira discreta, através de uma holding que ele tem de investimento, a Cascade Investment, com sede ali em Kirkland, no estado de Washington. As primeiras propriedades vieram da Califórnia e do Arizona. Depois, ele avançou para o Washington, Flórida, Louisiana, Arkansas e Nebraska, que são estados ali nos Estados Unidos. Em 2018, o Gates fez uma das maiores aquisições, 8.500 hectares no estado de Washington, pagando cerca de 171 milhões de dólares. Ou seja, ele foi comprando de pouquinho em pouquinho mesmo. Só para você ter ideia, o valor por hectare que ele pagou era mais que o dobro da média local, mostrando que ele não hesita em pagar caro para garantir as melhores terras, próximas de recursos hídricos, de mercados consumidores e tudo mais. E aí que vem a pergunta, por que alguém que ficou bilionário com tecnologia investiria tão pesado, fazia tanto investimento numa área tão tradicional como terra? A resposta está na resiliência do mercado e também na transformação que a tecnologia pode provocar nele. A terra é um dos ativos mais antigos e seguros de toda a humanidade. Nos Estados Unidos, o valor das terras cresce consistentemente desde os anos de 1980, mesmo em tempos de recessão, crise financeira e até na pandemia. Além disso, fazendas geram também uma renda previsível, seja por meio de produção direta, seja com arrendamento para grandes produtores. Ah, não, mas não é previsível porque pode ter crises e tudo mais. Claro, crises meteorológicas, crises com clima, sim, isso não tem como garantir, a não ser que seja segurado. E lá, boa parte das fazendas também já são seguradas. Então, tem essa segurança. E outra coisa que existe muito nos Estados Unidos, que ainda não existe tanto quanto deveria no Brasil, é o hedge, é você travar o preço da produção. Então, no início, você tem já o travamento nos insumos, no custeio e também na hora da venda. Todo mundo quase já faz isso lá. Aqui no Brasil, as pessoas ainda não fazem muito. Então, se você tem interesse em saber mais sobre hedge, alvpagro.com.br, lá você vai ver tudo que a gente oferece ali para travamento de preço. E voltando para o Bill Gates, o mais engraçado é que, entre todas as opções de investimento que ele poderia ter, de tecnologia, criptomoedas, a que não chama tanta atenção e que o Bill Gates fez foi investir em terra. E essa compra gradual e constante de terra nos Estados Unidos fez com que o Bill Gates, que é alguém muito famoso, conseguisse construir esse império bilionário longe dos holofotes ali do mercado financeiro. Mas o interesse do Bill Gates vai muito além do retorno financeiro. Ele enxerga essas propriedades como laboratórios de inovação. Ele une ali a produtividade, sustentabilidade e também tecnologia de ponta. No Arizona, por exemplo, ele investiu 30 milhões de dólares em agricultura vertical, uma técnica que utiliza até 95% menos água e pode produzir até 10 vezes mais alimento por metro quadrado se tudo der certo, em comparação com os meios tradicionais ali.
Já no Texas, o Bill Gates está construindo a chamada Fazenda do Futuro, com mais de 12 mil hectares totalmente automatizados, geridos somente por inteligência artificial. Tratores autônomos, sensores de solo, irrigação ajustada ali em tempo real por IA, por inteligência artificial. Esse projeto ali no Texas já consumiu mais de 200 milhões de dólares em investimentos e tem servido como objeto de estudo para universidade e empresas no setor agrícola. Então o Bill Gates está utilizando essas terras justamente para fazer testes, para tentar inovar, criar tecnologias e depois também vender essas tecnologias. Entre outros produtos cultivados nas fazendas do Bill Gates, tem um alimento básico para milhões de pessoas, que ali é batata, inclusive ele vende essas batatas muito ali para o McDonald's, milho, arroz, cenoura, cebola, ou seja, além dos softwares, ele também participa de fornecimento global de alimentos. Mesmo não visitando muito pessoalmente com frequência as terras, até porque não tem como ali, né? O Bill Gates acompanha tudo de perto, ele revisa relatórios detalhados, participando inclusive de videoconferências. Em algumas entrevistas, né, inclusive mostra que impressiona a equipe pela profundidade das perguntas de sugestão envolvendo o agronegócio. Mas um império desse tamanho, envolvendo o agronegócio, envolvendo alguém tão famoso, também, é claro, gera muitas críticas, né? Muitos pequenos produtores nos estados em que ele atua, como Iowa, Nebraska, reclamam que o preço da terra disparou nos últimos anos, dificultando a vida de quem depende da agricultura para sobreviver. Entre 2017 e 2022, o preço médio por hectare nesses estados subiu mais de 60% ali em 5 anos, em parte por causa da alta demanda de investidores institucionais e bilionários, como o Bill Gates, por exemplo. Além disso, suas fazendas são operadas por grandes arrendatários, que muitas vezes optam por monoculturas intensivas e que levantam uma preocupação sobre biodiversidade e sustentabilidade ali no longo prazo. E claro, né, tudo isso gerou também algumas teorias conspiratórias ali de que o Bill Gates está tentando controlar o sistema alimentar mundial ali, né? Claro que ele nem consegue, porque quem manda no sistema mundial global é quem? É o Brasil, é o Mato Grosso, é Canarana. O Bill Gates nega qualquer tipo de objetivo de controle e diz exatamente o contrário, né, que é aumentar a produtividade, reduzir fome e mitigar efeito de mudança climática, é um dos seus objetivos. Outro fator importante na estratégia são os créditos de carbono. Um relatório recente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, indicou que fazendas com manejo sustentável e captura de carbono podem render até $200 por hectare por ano apenas com esse crédito de carbono. Para alguém com 100 mil hectares como o Bill Gates, isso representaria ali dezenas de milhões de dólares anuais toda vez. Olha, uma curiosidade aqui, a Tesla, né, que é aquela empresa que faz os carros do Elon Musk, né, mais de 20% de toda a receita hoje já vem de crédito de carbono. Crédito de carbono já é uma realidade, tem uma burocracia muito grande aqui no Brasil, mas já é uma realidade para fazer essa compensação de carbono recolhido dentro da atmosfera. E voltando para o Bill Gates de novo, ele não está sozinho nessa corrida, né? Outros bilionários também já entenderam essa importância, como o Jeff Bezos, fundador da Amazon, e também o Ted Turner, né, que é fundador da CNN. Eles, por exemplo, também estão entre os maiores donos de terra nos Estados Unidos. Essa tendência silenciosa mostra como o agro está se tornando uma peça central, não só para a economia, mas também na geopolítica e combate também às mudanças climáticas. Além disso, os investimentos do Gates têm também um lado filantrópico, né? A fundação ainda, a Bill e Melinda Gates, financia pesquisas em sementes resistentes ao clima, biotecnologia agrícola e bioenergia, além de técnicas sustentáveis, principalmente voltadas para a África ali subsaariana, aquela parte de baixo da África, uma das regiões que são mais afetadas pela insegurança alimentar. Só em 2023, a fundação destinou mais de 1,2 bilhão de dólares para projetos agrícolas e também de segurança alimentar ali em países em desenvolvimento. O Bill Gates também busca cada vez mais conectar campo e tecnologia, como a gente disse, né? Em Tampa, que é uma cidade da Flórida, ele liderou um projeto para transformar a cidade em um polo integrado de startups e agronegócio. Olha o quão bom seria isso aqui no Brasil, hein? Uma verdadeira cidade inteligente com forte base agrícola e tecnológica. Além disso, ele também investe em empresas que desenvolvem carne cultivada em laboratório e alguns substitutos vegetais para carne, laticínios, apostando também em um futuro alimentar mais sustentável. Outro aspecto interessante da estratégia do Bill Gates é a diversificação das regiões e também dos tipos de solo. Enquanto muitos investidores concentram suas compras do meio oeste ali, ele, por outro lado, adquiriu áreas também no sul e no oeste do país, garantindo também acesso a vários climas diferentes, culturas diferentes e mercados para ele realizar aqueles testes que ele está fazendo com tecnologia. Essa diversificação também protege ele contra riscos climáticos regionais, permite experimentar uma variedade maior de técnica e também de produtos. Com mais de 100 mil hectares e recursos praticamente ilimitados com a grana que ele tem, o Bill Gates pode, nos próximos anos, ultrapassar inclusive os 150 mil hectares, rivalizando então com grandes corporações agrícolas e também com fundos de investimentos. Para alguns,
alguns, ele é um visionário, ele antecipa a tendência, busca solucionar alguns desafios globais, para outros, ele é só um bilionário acumulando poder em silêncio. Mas eu quero saber de você aí, o que você acha do Bill Gates? E você sabia que o Bill Gates é um dos maiores proprietários de terra dos Estados Unidos? E mais do que isso, se o Bill Gates viu isso, se um dos bilionários mais inteligentes do mundo viu a importância de comprar terra, a UVP também está nisso, na UVP Fazendas. Ali a gente prepara terras, faz um audiovisual muito bonito e entrega para pessoas que queiram comprar essas terras. Então, se você está precisando vender a sua fazenda e você não está encontrando comprador, mas sabe que a sua fazenda está valendo a pena por hectare, tem uma produção muito boa, tem uma capacidade produtiva boa, procure a UVP Fazendas ali em alvpagro.com.br e a gente vê se está de acordo com as políticas da UVP e oferece essa terra para grandes fundos realizarem a compra aí. Então um abraço, se você chegou até o final do vídeo, se inscreva no canal, esse canal tem muita coisa boa e deixa o curtir, porque quando você curte eu entendi que esse tipo de assunto que eu trouxe é bom e vocês gostaram. Então dessa forma eu vou trazer mais vídeos parecidos. Então abraço, até o próximo vídeo e um abraço especial para a melhor cidade de se morar no Brasil, que é Canarana, no Mato Grosso. Um abraço para o Rio Culuene ali, inclusive a maior produtora de gergelim do Brasil é Canarana, a cidade que eu nasci.